No começo do anime, a gente vê um garoto e uma garota conversando pelo telefone. E a garota está dizendo que os professores ficam forçando eles a estudar. Tipo, qual é o problema? A gente acabou de entrar no ensino médio e eles já fazem isso com a gente. Aí o garoto responde dizendo: você sabe o quanto a sua voz me traz paz à noite? Depois, o garoto pergunta: afinal, em qual colégio você gostaria de estudar? E ele chama essa garota de Apolo. Então ela responde que, na verdade, gostaria de estudar em um colégio só para meninas, que ficasse perto do oceano, de onde desse para ver uma vista bonita do mar. O garoto começa a rir bastante ao ouvir isso. Em seguida, a cena muda e somos levados para uma escola, onde um professor está falando na sala de aula: sejam todos bem-vindos à escola Furin. E sim, esta é a primeira vez que os alunos homens de Furin foram unidos às garotas. Ou seja, a partir de agora, meninos e meninas vão estudar juntos. No meio do discurso, o professor acaba falando algo errado e continua falando. Então um aluno se levanta e diz: com licença, mas o senhor acabou de dizer algo errado. O que exatamente o senhor quis dizer com isso? O professor pergunta: e quem é você? Então o protagonista responde: certo, então deixe-me me apresentar. Ele se levanta e diz: meu nome é Yamabuki Arizu. E sim, eu sou extremamente perfeito. Dá até para dizer que eu sou quem vai corrigir o futuro do Japão. Ele continua falando sobre si mesmo e diz: eu sou 99% perfeito, mas aquele 1% que falta só vai se completar quando alguma garota dessa classe vier até mim e disser eu te amo. Depois disso, a cena muda e vemos Arizu sentado com seus amigos. Os amigos dizem: você enlouqueceu? Você tem ideia do que fez? Por sua causa, agora as garotas nem vão falar com a gente. Enquanto eles conversam, uma garota aparece e diz: então você estava procurando uma namorada, né? Eu sirvo para você. Arizu responde: espera um pouco, isso não está rápido demais? Por que tanta pressa assim? Depois disso, a cena muda e vemos ele indo ao banheiro. Enquanto isso, ele conta que quando estava no ensino fundamental, havia um programa de rádio todas as noites chamado Apolo. Lá tinha uma garota que sempre conversava com ele. Com o tempo, os dois acabaram se acostumando um com o outro, e ele sempre ficava acordado até tarde só para falar com ela. Ele conta que ela sempre terminava suas falas com a mesma frase. Enquanto ele pensa nisso, uma garota aparece atrás dele e diz: eu te amo. Ao ouvir isso, Arizu fica chocado e pergunta: quem é você? Ela diz que se chama Rika. Depois pergunta: você não ia ao banheiro? Depois disso, a cena muda e vemos pessoas sentadas comendo. De repente, começa um anúncio no rádio. As pessoas comentam: olha só que vozes fofas. Nesse momento, Arizu sente que aquela voz é a da Apolo, a garota com quem ele falava antes. Então ele corre direto até o clube de anúncios. Ao abrir a porta, vê 4 garotas sentadas lá dentro. Arizu está procurando Apolo, porque fazia muito tempo que não falava com ela, e ela havia deletado todas as suas contas. As 4 garotas ficam chocadas ao vê-lo e perguntam quem ele é e o que está fazendo ali. Uma delas diz que nunca gostou dessa ideia de juntar meninos e meninas, e olha só, agora um garoto apareceu até no clube delas. Enquanto as 4 falam, Arizu escuta atentamente e percebe que todas têm vozes parecidas com a da Apolo. Fica muito difícil saber qual delas é a verdadeira Apolo. Ele pensa: como pode as vozes dessas 4 serem tão semelhantes? As garotas explicam que todas querem seguir carreira usando a voz. Uma quer ser youtuber, outra dubladora, outra âncora, outra atriz. Ao ouvir isso, Arizu se lembra da Apolo, que também queria seguir esse tipo de carreira. Ele pensa que com certeza a Apolo é uma dessas 4, mesmo que ainda não revele sua identidade. E, se quiser descobrir, vai ter que ficar ali. Então ele diz que também tem muito interesse nisso e que vai entrar para o clube. As garotas dizem que ele não pode fazer isso, mas ele responde que pode sim, e que a partir de hoje ele é o presidente do clube. Elas dizem que ele é louco, que a presidente do clube é a Rika, e perguntam de onde ele surgiu. Arizu diz que pode melhorar completamente o clube. As garotas ficam chocadas com o que ele diz, achando que ele é maluco. Mas, no fim, acabam aceitando que ele entre no clube. Arizu fica muito feliz e diz que agora tem bastante tempo e que vai descobrir a verdadeira identidade da Apolo. Ele diz que pode melhorar os microfones e o rádio do clube, porque estão em péssimo estado. As garotas perguntam como podem confiar nele, e ele responde que não há necessidade disso. Então, de repente, as 4 garotas se aproximam juntas e sussurram no ouvido dele: eu te amo. Ele sai correndo dali. Depois, vemos ele parado em outro lugar,
lembrando do passado, das conversas de meia-noite com Apolo. A última vez que ela falou com ele, disse que o amava. Naquele momento, Arizu ficou chocado, mas também respondeu eu te amo. A cena volta para o presente, e vemos Arizu gritando, dizendo, eu sou mesmo louco? Que tipo de pessoa diz eu te amo só por causa de uma voz? O que foi que eu fiz? Depois disso, a cena muda e é anunciado que o Arizu finalmente entrou para o clube. Para comemorar a entrada dele no clube, eles organizam uma festa de boas-vindas. Vemos as 4 garotas festejando, enquanto o protagonista está sentado ali. E, sinceramente, elas transformam ele praticamente em um palhaço, voando e tirando sarro dele o tempo todo. Mesmo assim, ele pensa, seja como for, eu vou ter que concordar com tudo e acompanhar elas, se quiser descobrir quem afinal é a Apolo. Eles conversam um pouco, e o protagonista também acaba entrando na brincadeira. Depois, a cena muda e vemos Arizu com um caderno na mão, dizendo que, a partir de agora, vai observar todas as garotas para acompanhar cada atividade delas. Primeiro, ele vai até a garota de cabelo preto e pergunta o que ela está fazendo. Ela responde que está preparando algumas falas para poder falar durante a transmissão. Arizu diz ok, e ela pede para ele ficar quieto, porque vai começar o programa. Então ele explica que o nome dela é Uzuki, que ela quer muito se tornar uma âncora, e que, além disso, ela é a vice-presidente do conselho estudantil. Ela é uma garota muito boa, tratada como uma princesa por todo o colégio. Em seguida, vemos Uzuki iniciar a transmissão, mas assim que começa a falar, ela começa a gaguejar. Metade do que diz sai certo, e na outra metade ela fica nervosa e assustada. No próximo momento, vemos os amigos de Arizu brigando com ele, dizendo, você é maluco? Por que falou assim com a Uzuki? Você sabe que isso é justamente o que deixa ela fofa, esse jeito tímido, gaguejando de nervoso. Arizu ignora o que eles dizem e segue em frente. A cena muda e vemos outra garota, chamada Imekava. Arizu explica que ela quer se tornar dubladora, e por isso várias garotas ficam em volta dela, pedindo para ela dublar o mangá que estão lendo. Nesse momento, Arizu se lembra de que aquele mesmo mangá também era o favorito da Apolo. Enquanto Imekava lê o mangá, ela percebe Arizu olhando para ela e diz, olha aquele garoto, ele está me encarando. Arizu pensa, chega disso, eu vou embora daqui, e sai de perto. Depois disso, finalmente ele vai até Iko. O sonho dela é se tornar youtuber. Ela entra ao vivo no canal dela, mas em apenas 10 segundos encerra a transmissão. Arizu pergunta, pronto? O que foi isso? Iko responde que é assim que o público dela gosta, e que ela não tem vontade nenhuma de ficar entrando e saindo ao vivo o tempo todo. Arizu, já irritado, diz, chega, já vi o suficiente de vocês, estou indo embora. A cena muda novamente, e vemos que Uzuki ainda está transmitindo. Arizu aparece no meio da transmissão, interrompe tudo, pega o microfone e diz, esta escola tem 4 garotas aqui, e todas elas querem construir um futuro usando a própria voz. Mas a culpa é de vocês, que mesmo quando elas usam a voz de forma horrível, continuam chamando elas de princesas. Isso é culpa de vocês. Por causa disso, elas não vão conseguir se tornar nada no futuro. Aprendam a ouvir a verdade e a mostrar a realidade para elas. Assim que ele termina de falar, as 4 garotas se juntam e chutam ele para fora do clube, dizendo para ele nunca mais aparecer ali. Do lado de fora, enquanto escuta as vozes das 4 garotas, Arizu começa a se lembrar do passado. Ele ouve, como se fosse uma lembrança, a voz da Apolo dizendo que ainda o ama, que o eu te amo que disse da última vez foi verdadeiro, e que, por alguns motivos, ainda não pode revelar sua identidade, mas isso não significa que ela não o ame. Ela diz ainda que ficou muito feliz em vê-lo ali, e que não achava que ele realmente conseguiria chegar até aquele lugar. Arizu fica completamente chocado ao ouvir tudo isso, sem entender o que exatamente está acontecendo. No começo da história, vemos Arizu indo correr no dia seguinte junto com as 4 garotas. Ele começa a explicar que, se alguém quer ter uma boa voz, o corpo também precisa estar em boa forma. Então ele diz que, a partir de agora, vai levá-las para se exercitar todos os dias. De repente, todas as garotas dizem que estão com muita fome. Arizu sugere ir a um restaurante, mas elas recusam porque querem tomar banho primeiro. Mesmo assim, Arizu insiste, até que Nenê grita com ele e diz que, se ele falar mais alguma bobagem, ela vai bater nele ali mesmo. Mais tarde, todos aparecem no restaurante. Arizu entrega alguns papéis e diz que pesquisou muito sobre cada uma delas e escreveu tudo o que é necessário para torná-las perfeitas. Já Nenê fica furiosa e reclama porque recebeu tantas páginas.
Arizu explica que ela tem pouco conhecimento de kanji e que, se quer ser uma dubladora, precisa dominar bem isso. Depois, Arizu fala sobre os objetivos de cada uma. O primeiro objetivo de Iko era dar uma entrevista em uma agência. Nenê precisava apenas passar em 2 exames de kanji. Rika precisava vender a fita da sua música se apresentando na rua. Essas eram as tarefas de todas. Arizu diz, animado, que isso daria a elas uma ótima experiência. Mas Rika não parece feliz. Quando Arizu pergunta o motivo, ela questiona se ele já tocou algum instrumento. Ele responde que nunca tocou. Então Rika fica irritada e diz que, se ele não entende nada disso, por que está se metendo além do que pode? As outras pessoas comentam que isso não é coisa para ele, que ele não deveria se meter nisso. Mesmo assim, Arizu não parece muito afetado. Arizu começa a pensar que talvez tenha feito tudo errado. Nenê também diz que ele não sabe fazer nada direito, que desde que nasceu só estraga as coisas. Arizu sente que talvez ele tenha exagerado, mas também diz que Rika é realmente muito boa. Ela escreve as próprias músicas e canta sozinha, diferente de Nenê, que só fala besteira. Em seguida, Arizu fala sobre o conceito das apresentações de rua que Rika faz toda quarta-feira, desde a época do colégio feminino, e continua fazendo até hoje, mesmo com menos movimento. Ele pensa que talvez não tenha muita gente, mas quando chega lá, vê uma multidão enorme. Rika agradece a todos por terem vindo e espera que gostem da música. Arizu lembra de uma conversa no celular em que Apollo dizia que, mesmo repetindo falas várias vezes, ainda ficava nervosa. Rika começa a cantar, e a música que ela canta era, na verdade, a música favorita de Apollo. Ao ouvir isso, Arizu fica muito surpreso e começa a se lembrar de muitas coisas do passado. Rika olha para Arizu e pensa que talvez ele queira pedir desculpas, mas decide não dar importância a isso. Alguém pede para ela cantar uma música que está muito popular no YouTube. Ela canta e canta muito bem. O show termina, e Arizu vai falar com Rika. Ela pergunta ironicamente se o cara que só sabe falar veio ali. Arizu pede para ela não falar assim. Rika pergunta por que ele ouve a música dela todos os dias, e Arizu responde honestamente que a música é incrível e toca o coração, e que se ela cantasse na rua, as pessoas iriam gostar muito. Rika diz, então você veio só para dizer isso. E começa a ir embora, dizendo que ninguém vai conseguir impedi-la nisso. No dia seguinte, vemos Rika indo para mais um show. Ela percebe que, nos últimos dias, Arizu não foi vê-la se apresentar e nem apareceu no clube. Ela ouve muito barulho e pensa que talvez tenha se atrasado. Mas então percebe que Arizu já está no palco com uma guitarra. Ela pergunta o que ele está fazendo ali, e Arizu responde que, como ela disse que ele só sabia falar, resolveu tentar fazer um show também. Ela explica ao público que Arizu também vai se apresentar com ela naquele dia. O público não gosta muito, mas aceita por respeito a Rika. Arizu ainda está muito nervoso, mas Rika o encoraja a continuar sem medo. O show termina, não é mostrado diretamente. Depois, os dois estão sentados juntos, e Rika diz que o show não foi tão bom. Arizu pede desculpas, mas ela diz que está tudo bem. De repente, Rika o abraça, escuta seu coração e diz que ele é um grande mentiroso, porque o coração dele está batendo muito rápido e que ele deve estar pensando coisas estranhas. Depois disso, a cena muda para a sala do clube, onde Nenê diz que tem algo para fazer e vai embora. Arizu diz que ela ainda não é perfeita, que não está indo bem em kanji, e que se não fizer direito, vai continuar errando desse jeito. Ela recusa diretamente e diz que não vai estudar kanji de jeito nenhum. Depois disso, ela vai embora, e todos os outros ficam confusos, se perguntando o que aconteceu de repente com ela. Em seguida, vemos uma cena da Nenê dentro de um quarto, praticando algo sozinha, enquanto Arizu a observa escondido. Então descobrimos que ela estava se preparando para uma audição. Arizu também percebe para onde ela vai sempre. Abre a porta e diz que nos diálogos dela não há nenhuma emoção, que ela precisa parar de recitar falas desse jeito. Nenê fica irritada e joga o mangá na direção de Arizu. Ele diz que a audição dela já está próxima. Ao ver isso, Nenê fica surpresa por ele saber de tudo e pergunta qual é afinal a história dele. Então Arizu começa a contar a história do mangá. Era a história de um príncipe e uma princesa que nunca conseguiam ficar juntos, uma história muito emocional. Ele diz que ela não deveria ir embora, pois estava se preparando para o papel da princesa. Arizu comenta que ela poderia treinar na frente de todo mundo e pergunta por que precisa fazer isso escondida. Nenê responde que ele deve ir embora, que isso não é da conta dele. Arizu diz que prometeu tornar todas perfeitas e que, para ser sincero, isso diz respeito a ele sim. Nenê admite que não sabe fazer confissões amorosas,
que nunca teve experiência em namoro. Então ele começa a fingir que está se declarando para ela, atuando de verdade. Ao ver isso, Nenê fica extremamente nervosa. Arizu explica que ela deveria fazer algo parecido e diz que talvez eles precisem atuar como um casal, como se fossem amantes, para que ela consiga fazer bem a cena. Nenê não queria fazer isso, mas, na prática, não tinha outra opção. No dia seguinte, todos os estudantes ficam chocados ao ver Arizu e Nenê andando de mãos dadas. Arizu parece muito confiante, enquanto Nenê morre de vergonha. Depois disso, Arizu começa até a posar na frente das garotas e recita alguns diálogos do mangá, atuando exatamente como o personagem. Nenê também percebe que ele está agindo exatamente como no mangá. Então ela começa a pensar que também havia uma cena de beijo na história e se pergunta se eles teriam que beijar. Era o terceiro dia da terceira semana. No 10º dia, Nenê estava alimentando Arizu com as próprias mãos. No 19º dia, o príncipe carregava a princesa nos braços, e Arizu brinca dizendo que ela está muito pesada e que ele mal consegue levantá-la. Todos ao redor ficam chocados, sem entender o que estava acontecendo. Os dois discutiam bastante. Finalmente, chega o 20º dia. Arizu diz que já se passaram 20 dias de treino e que acha que ela está completamente pronta para a audição. Nenê também sente que sua prática foi muito boa e que está pronta. Mas, ao pensar na cena do beijo, ela fica extremamente envergonhada, pois não tinha treinado isso. Ela começa a pensar que Arizu vai insistir nessa cena e percebe que nem sequer passou hidratante nos lábios, que estavam muito secos. A cabeça dela fica cheia de pensamentos. Ela começa a achar que ele só estava ensinando atuação para poder beijá-la, já que conhecia muito bem o mangá. Ela fica cheia de vergonha e começa a falar mal dele e até dos outros garotos, mas logo pensa melhor e percebe que, na verdade, ele estava tentando ajudá-la. Finalmente, eles chegam à cena final. Nenê começa a se arrumar, passando batom nos lábios. Nesse momento, Arizu diz que ela deve continuar praticando desse jeito e que, por hoje, já é suficiente. Nenê pergunta o que aconteceu com a cena final, a cena do beijo. Arizu responde perguntando por que eles fariam isso. Nenê fica furiosa, xinga ele e vai embora, dizendo que ele ainda vai se arrepender muito. Arizu não se importa tanto, apenas deseja boa sorte para ela. No dia seguinte, vemos que Nenê foi rejeitada na audição. Ao ouvir isso, Arizu desmaia na hora, completamente arrasado, sentindo que todo o esforço dele foi desperdiçado. Arizu está deitado exatamente como em uma cena do mangá. Nenê se aproxima em silêncio e o beija sem que ele perceba. Depois, Arizu pergunta se ela fez alguma coisa agora há pouco. Nenê responde como se nada tivesse acontecido, perguntando se ele ficou louco. De repente, Arizu segura a mão dela e diz diretamente que ela o beijou e pergunta se ela não começou a gostar dele. Nenê fica furiosa e literalmente o levanta e o joga no chão com força. Depois disso, ela vai embora em silêncio. As outras garotas entram no quarto e veem Arizu caído, pensando que não há mesmo nenhuma esperança entre aqueles dois. Shinobu diz que ele não deveria levar as palavras de Nenê tão a sério. Arizu responde que ela parecia muito séria. Shinobu explica que Nenê age de forma violenta para esconder seus sentimentos e que, na verdade, ela é péssima em mentir, tudo fica estampado no rosto dela. Naquele momento, ela estava claramente corando. Em um novo dia, as garotas estavam no clube. Justamente enquanto estavam trocando de roupa, uma delas pergunta às outras se haviam fechado a porta. Mas, nesse exato instante, Yamabuki a abre e se depara com uma cena impressionante. Porém, por fim, ele é alguém com bom senso e, antes que aquelas loucas comecem a gritar com ele, é ele quem grita com elas, dizendo que são idiotas por ficarem se trocando sem fechar a porta. Nenê já ia chamá-lo de pervertido, mas Yamabuki diz que as pervertidas são elas, por se trocarem sem fechar a porta. Ainda assim, como um verdadeiro cavalheiro, ele acaba pedindo desculpas por tê-las visto daquele jeito. Graças a isso, pelo menos, as garotas não batem nele. Quando as aulas terminam e os avisos de sempre são dados, Rick convida o protagonista para irem todos tomar sorvete. Mas, segundo Yamabuki, ele vai estar ocupado. Ainda assim, diz que ela pode ligar se sentir muita falta dele, e ela responde que não precisa. Então o resto sugere que apenas as 4 vão. Porém, Nenê propõe outra coisa. Ela quer espionar Yamabuki. A razão é simples. Ele as viu como Deus as trouxe ao mundo e, na lógica estranha dela, não seria justo se elas não o vissem em uma situação igualmente comprometida. Seguindo, talvez pudessem vê-lo cometer algum erro ou algo assim. Para Rika não parece grande coisa, mas Nenê é muito insistente. Uzuki se pergunta se isso está certo, e Kirino acha simplesmente divertido.
Assim, as loucas vencem por maioria de votos e começam a espioná-lo. O protagonista segue tranquilamente pela vida sem saber que há 4 doidas observando. Elas notam que ele está lendo um livro, e Nenê espera que seja algo indecente, mas não, ele está estudando literatura. Assim, continuam seguindo até que ele entra em um prédio. As mais normais se perguntam se ele vai estudar ou algo do tipo, enquanto Nenê acredita que com certeza há algo bem suspeito lá dentro. Todas entram no prédio e tentam descobrir onde Yamabuki está, até que, de repente, ele lhes dá boas-vindas. Ao que tudo indica, o rapaz está trabalhando de forma responsável. As garotas conseguem se esconder a tempo, mas isso gera muitas dúvidas, pois ele supostamente tem muito dinheiro, então acham que ele pode ter mentido. Nesse momento, o gerente da loja agradece a Yamabuki por estar ali, dizendo que ele tem feito muitos turnos e que isso ajuda porque precisa do dinheiro, o que novamente mostra que ele é um nobre falido ou algo assim. Essa dúvida também surge para o gerente, que pergunta se ele não era milionário. O protagonista responde que, tecnicamente, o milionário é o pai dele, mas que agora ele é apenas um estudante, por isso tenta ganhar dinheiro por conta própria. O gerente acha admirável e pergunta para que ele quer tanto dinheiro. Yamabuki diz que é para o equipamento de som do clube da escola, precisa de 1 milhão de ienes. Isso levanta outra dúvida nas garotas, porque, segundo ele, ganhou 1 milhão na bolsa. Então passam a supor que ele mentiu para aceitarem o acordo, o que também desperta a curiosidade do gerente, que pergunta por que o clube é tão importante. Yamabuki diz que talvez seja só um clube e que é bem provável que esteja apenas desperdiçando dinheiro com aquelas 4. Conta que elas o decepcionaram, mas que agora estão tentando mudar, por isso, ele quer investir no potencial delas. Ele sabe que as vozes delas têm algo especial, e ouvir tudo isso deixa as garotas muito impressionadas. O gerente pergunta se ele está apaixonado por elas, e Yamabuki responde que jamais, ele fala apenas como líder do clube. Nesse momento, as 4 falam em uníssono e chamam para serem atendidas. O protagonista se assusta e pergunta o que elas estão fazendo ali. Nenê se aproxima para provocá-lo e tira fotos dele com o avental. Ela o provoca repetidamente, e as outras percebem que agora tem algo para chantageá-lo, embora Kirino pareça ter dúvidas. No dia seguinte, Yamabuki está bastante frustrado. Agora descobriram sobre seu trabalho e, além disso, Nenê tem coisas ainda piores contra ele. Ele fica preocupado porque a escola não permite trabalho de meio período. Nesse momento, Kirino abre a porta, cumprimenta o protagonista e Yamabuki se assusta, achando que vão chantageá-lo, mas ele não negocia com delinquentes. Pelo honor do grupo, não fará nada. Então Kirino diz que viu algo bem vergonhoso dele e que não seria justo se não mostrasse algo igualmente vergonhoso. Ela fecha a porta, tranca e começa a tirar a roupa, dizendo que ele mesmo falou, se vão fazer algo vergonhoso, devem fechar a porta. Yamabuki, sensato, não se precipita e espera ela terminar de se desabotoar, e, na verdade, ela só queria pegar o tablet. Ele pergunta se não é desconfortável deixá-lo ali. Ela diz que não. Kirino diz que sente vergonha de falar sobre isso, mas acha que pode conversar com ele. Então pede conselhos sobre o assunto de VTubers. Conta que as visualizações ficaram estagnadas e que recebeu muitos comentários a provocando porque sua VTuber não faz nada além de ficar parada. Yamabuki sugere que talvez seja porque ela só entra, diz oi e tchau. Mas Kirino explica que isso só acontece nos intervalos, pois também faz lives cantando karaokê, jogando, conversando, cozinhando e às vezes até desenhando. Inclusive, ela desenhou o próprio avatar. Yamabuki diz que sabe porque ela está estagnada. Ele assistiu absolutamente todas as lives dela. Ela se surpreende, e ele confirma que viu tudo o que ela publicou. Ela fica envergonhada, achando que está diante de um pervertido, mas isso não faz sentido para Yamabuki. Ele se concentra e diz que é bom ela fazer conteúdo variado, mas há um problema. Mostra vários trechos das lives em que ela fala animada e transmite muitas emoções, porém o rosto nunca muda. Falta vida ao avatar, mal pode ser considerado animado. Hoje em dia, dá para fazer muitos desenhos 2D com partes que alternam e mudam, tão expressivos quanto modelos 3D, além de aplicativos para animar imagens mais planas. Ela diz que sabe, mas não é boa com computadores e contratar alguém não é barato. Então Yamabuki pergunta com quem ela acha que ele está falando e diz que pode ajudá-la, pois é especialista em aplicativos. Isso a deixa muito feliz, já que economizará dinheiro. Ainda assim, ele explica que haverá muito trabalho, redesenhar o avatar e separá-lo por camadas, ambos ficarão bem ocupados. Eles começam a trabalhar bastante no projeto, fazendo reuniões sobre melhorias. Ele mostra o resultado. Visualmente é o mesmo avatar, mas com muito trabalho por trás.
Agora ele rastreia expressões faciais e exibe várias emoções. Para testar, Quirino tenta falar de forma alegre, mas não consegue, embora diga que está sendo alegre. Yamabuki explica que os espectadores querem se conectar emocionalmente. Não basta o avatar sorrir com um botão, querem vê-la rir ou se irritar de verdade. Ela diz que sempre sorri, mas é falso, precisa mostrar mais emoções. Ela admite que não consegue se expressar bem. Então Yamabuki a coloca à prova, fecha a porta, pega mãos de brinquedo e começa a fazer cócegas, gritando que ninguém quer uma streamer com cara de pôquer. Ele pede para ela colocar tudo para fora. Quirino se irrita, porque não gosta de cócegas, mas Yamabuki consegue fazê-la sorrir com uma máscara. Ela começa a rir de forma muito fofa e não consegue parar. Yamabuki quer ver esse sorriso, ela resiste, e ao tentar forçar, os dois tropeçam. A gravidade do anime faz seu trabalho, e ele acaba por cima dela. Yamabuki só repara no sorriso bonito dela, elogia e a motiva, dizendo que é exatamente isso que os espectadores querem ver. Tudo ia muito bem, mas eles não contavam que Nenê e as outras estavam espionando. Segundo Uzuki, a porta estava fechada e ninguém respondia quando batiam. Por isso, olharam por precaução, achando que alguém pudesse ter desmaiado, e acabaram se deparando com aquela ceninha. Imediatamente, correm para ver o que estava acontecendo. Mas, antes que elas entrem, Quirino sai. Ela está apenas ofegante e desarrumada e, além disso, diz que não aconteceu nada. Apenas foi tocada por todo lado e depois jogada no chão. Vocês sabem, o normal. Yamabuki comenta que realmente soa muito mal quando explicam desse jeito. Ele percebe que as palavras podem ter um significado muito profundo, mas, enquanto tenta parecer filósofo, as outras o amarram porque querem levá-lo à polícia e estavam prestes a fazê-lo. Felizmente, Quirino apenas agradece a Buki, e ele volta a falar com ela. Conta que VTubers ficam famosas quando realmente brilham, e isso é algo que ela deve lembrar. Pode ficar tranquila, pois ela tem um sorriso muito adorável. Por isso, pode ir lá e mostrar o que seu novo avatar é capaz de fazer. Animada, ela diz que então fará isso, pois está muito curiosa para ver a reação dos espectadores. As outras gostam de ver a amiga assim, mas se perguntam como o protagonista consegue ficar tão tranquilo nessa situação. No fim, não fazem nada com ele e, no dia seguinte, vemos estudantes assistindo aí com Sumeri. Percebem que agora ela tem um novo avatar, muito mais expressivo, e assim muitas pessoas começam a se interessar em assisti-la. O problema é que a garota está mais tensa do que o normal e, desse jeito, o avatar não faz nada, fica exatamente igual a antes. As pessoas começam a perguntar qual é a mudança. Yamabuki está ali para ajudá-la, mas ela está muito assustada, é bastante tímida e não consegue sorrir diante da câmera. Isso é triste, porque todos estavam cheios de expectativa por causa do título chamativo do novo avatar. Quirino parece tentar de verdade, mas nada muda. O público acha que é clickbait e começa a se decepcionar bastante. Isso desperta a curiosidade de Yamabuki, porque não é que ela não consiga mostrar emoções, parece que ela fica com medo quando tem gente assistindo. Tanto que começa a mentir, dizendo que talvez tenha configurado algo errado e por isso o público não vê a mudança. Assim, os espectadores vão diminuindo cada vez mais, deixando-a completamente paralisada. O protagonista pensa que talvez ela tenha vivido algo ruim no passado, mas não tem alternativa e inicia outro plano. Tenta dar instruções para que ela sorria, mas por dentro ela sente muita vergonha. Ele se aproxima bastante e pausa a live. A coitada se assusta e pergunta o que ele está fazendo, porque pode parar uma transmissão assim. Ele explica que, de qualquer forma, os espectadores estavam indo embora, pede para ela se acalmar e comenta que ela está suando de nervos. Por isso, pede que tire um pouco da roupa. Ela acha que ele é apenas um tarado, mas ele diz que é para evitar que ela fique resfriada ou algo assim. Enquanto ela vai se soltando um pouco da roupa, ele começa a criticá-la por não ter sustentado suas palavras motivadas com ações. Ela responde que não precisa ser tão rígido, pois não sabia que ficaria tão nervosa. Mesmo assim, Yamabuki insiste, ela deveria ao menos ter sorrido um pouco, ou teria feito isso se realmente se importasse com o próprio sonho. Isso começa a irritá-la, porque ele fala como um sabe-tudo. Ela explica que leva isso a sério, mesmo que para ele não pareça. O que ele vê é apenas uma garota perdendo tempo, e isso a deixa furiosa. Ela grita que leva tudo muito a sério, chamando-o de idiota. Diz que o escutou em silêncio, mas ele insiste. Yamabuki responde que ela também é humana e tem emoções, mas não consegue mostrá-las porque sente muito medo. Então ele sugere que ela simplesmente desista do sonho, mas ela não quer, porque ama fazer lives. Ele pergunta o que ela gosta nisso,
E Quirino se acalma e conta que adora poder interagir com centenas de pessoas. Estava prestes a dizer mais, quando Uzuki aparece gritando, perguntando o que ele está fazendo. O áudio do tablet ainda estava ligado, então toda a conversa foi transmitida. Nenê também aparece questionando a situação, e a pobre Quirino entra em pânico, pois não sabia de nada disso. As outras percebem que é Yamabuki quem está por trás de tudo e pedem para Quirino olhar a live. Ela fica muito envergonhada, com medo de ser cancelada, mas acontece o contrário, chega um monte de gente nova. Ela não entende o que aconteceu, mas precisa explicar algo aos espectadores. Ao ver 2.000 pessoas assistindo, fica ainda mais envergonhada. Então Yamabuki volta a falar. Ele disse no dia anterior que VTubers ficam famosas quando realmente brilham, mas isso não é totalmente verdade. Para ser mais exato, ficam muito famosas quando revelam seu verdadeiro eu sem querer. Agora, ela pode dizer aos espectadores o que eles realmente querem ouvir, pois todos estão encantados com quão fofa Quirino é, e ela tem a chance de encerrar bem a live. A garota começa a se acalmar, respira fundo e tenta se concentrar. De forma brincalhona, finge lançar um raio para que todos esqueçam o ocorrido, o que o público acha muito fofo. Todos ficam maravilhados, e Quirino apenas diz que os verá na próxima transmissão. Já de tarde, com tudo mais calmo, o protagonista está tranquilo no banheiro quando vê que Quirino convidou para uma live privada, o que é estranho, já que poderiam simplesmente ter ligado. Mesmo assim, ele aceita. Ela pergunta se é um bom momento, e ele diz que sim. A garota não questiona e diz que antes não conseguiu agradecê-lo e achou que poderia fazer isso agora com um novo avatar. Para Yamabuki, isso é estranho, pois ele só a criticou e achou que ela ficaria brava. Mas Quirino sabe que ele fez aquilo de propósito, deixou a live ativa para fazê-la se irritar, embora ele diga que não sabe do que ela está falando. Mesmo assim, ela admite que está um pouco assustada, mas quer tentar ser ela mesma a partir de agora e se esforçar bastante. Sem querer, o avatar aparece muito fofo, e Yamabuki diz que ela melhorou muito. O avatar tem um sorriso lindo, mas não se compara ao sorriso real dela. Nesse momento, Quirino se silencia, e Yamabuki se preocupa porque ela não responde. Parece que voltou ao estado de antes e que todo o esforço foi em vão. Mas a garota está apenas muito envergonhada. Cobre o rosto para evitar que a câmera rastreie suas expressões. Ela se pergunta repetidamente por que isso está acontecendo. Achou que conseguiria sorrir com Yamabuki, mas agora sente o rosto queimar como nunca e pensa que não consegue sorrir diante dele. No começo do episódio, somos levados à sala do conselho estudantil, onde a reunião estava acontecendo. Shobu explica como será o pós-festival deste ano. Vale lembrar que ela era vice-presidente do conselho estudantil e estava detalhando tudo sobre a reunião. Então, os outros comentam que tudo fazia sentido, mas perguntam por que ela colocou a própria foto no pôster. Ao ouvir isso, Surbu fica muito envergonhada e também assustada, porque, como sempre, acabou cometendo um erro. Ela deveria ter colocado outra imagem, mas colocou a errada. Todos começam a reclamar sobre isso. Ela pede para ignorarem o problema e diz que vai corrigir depois. Os garotos, por outro lado, ficam muito felizes ao ver a foto dela. Nesse momento, 2 garotas chegam dizendo que alguns documentos estão faltando, mas ninguém sabe exatamente o que. Shinobu diz para não se preocuparem, pois ela vai resolver. Mais tarde, indo para casa à noite, ela pensa que trabalhou demais naquele dia e sente que não conseguirá dormir. Depois disso, ela vai ao clube e começa a explicar aos colegas tudo o que precisam fazer no dia seguinte: anúncios, pontuação e várias outras coisas, tantas que nem ela mesma lembrava direito. Rika sugere dividir o trabalho, mas Iko lembra que da última vez foi ela quem fez. Rika responde que até tentou, mas deu tudo errado. Como todos acabam fazendo bagunça, Shobu diz para deixarem tudo com ela. Quando começam a falar sobre pontuação, Rika passa a tarefa para Nenê, mas ela diz que é muito fraca em matemática. No fim das contas, Shinobu acaba fazendo esse trabalho também. Resumindo, todo o trabalho acaba recaindo sobre Shinobu. Os outros dizem que isso vai ser muito difícil para ela e que precisam dividir melhor as tarefas. Shinobu responde para não se preocuparem, pois fez tudo sozinha no ano passado e fará novamente este ano. Arizu sugere que alguém cuide dos anúncios de forma adequada. Nenê diz que poderiam abrir um Might Café, mas Arizu questiona o que isso tem a ver com o festival. Mesmo assim, Shinobu assume também a responsabilidade de pensar sobre isso. Todas as garotas vão juntas para algum lugar, mas Shinobu recusa. Arizu pede para ir com ela na manhã seguinte. Depois disso, ele olha para ela e diz que tudo o que acontecer ali não deve ser contado a ninguém. Shinobu fica muito assustada, achando que talvez Arizu fosse beijá-la.
Mas, em vez disso, ele entrega um remédio e diz que percebeu que a voz dela estava diferente desde a manhã, e que isso faria sua voz voltar ao normal. Então Shobu pergunta se eles estavam falando de algum segredo. Arizu responde que, na família dele, comer doces é proibido, e se descobrirem, ficarão muito bravos com ele. Shobu fica feliz porque muitas pessoas pediram ajuda a ela naquele dia, mas ninguém percebeu que Shinobu estava com dor no pescoço, exceto Arizu. Ela agradece muito a ele. Arizu diz que está ali justamente para ajudá-la e pergunta por que ela coloca tanta pressão sobre si mesma, já que poderia dividir o trabalho. Shinobu responde que quer ser uma boa presidente, alguém que ajude todo mundo. Arizu pergunta se ela quer levar todo o crédito. Ela diz que não é bem isso, mas que talvez pareça assim. Arizu então diz que ela não precisa ser perfeita diante dele, que pode aceitar ajuda e não precisa esconder nada. Eles podem ser amigos. Depois disso, ele começa a ir embora. Nesse momento, Shinobu segura a mão dele e pergunta se ele pode ficar, pois ela ficaria sozinha à noite e gostaria de companhia na escola. Eles vão para a biblioteca para planejar o restante das coisas. Ela se aproxima dele, mas Arizu abre os olhos e percebe que Shinobu está muito perto e que ela ia dar chocolate para ele. Assustado, ele recua e cai longe, dizendo que ela sabe muito bem que ele não come chocolate. Shinobu pede desculpas e acaba comendo chocolate sozinha. Arizu comenta que ela come chocolate demais. Ela responde que ele está certo, pois isso ajuda a aliviar o estresse. Então mostra que tinha muitos chocolates com ela. Arizu alerta que isso pode causar problemas e multa. Shinobu diz que por isso come escondido. Ela tenta oferecer chocolate a ele, mas Arizu lembra que na família dele isso não é permitido. Shinobu pergunta por que então ele estava carregando chocolates. Ele responde que eram para ela, pois a voz dela é muito importante e ele guarda chocolates para ajudá-la quando precisar tratar a voz. Shobu se pergunta como tanta coisa pode ser planejada em apenas uma noite. Arizu diz que, estando juntos, tudo é possível, pois ele é perfeito e ela pode confiar nele. Ele então pergunta por que ela sempre tenta agir dessa forma. Dá o exemplo do chocolate. São necessários muitos ingredientes, mas no final ele fica perfeito. Da mesma forma, todas as pessoas são importantes para ele. Ele diz que as outras garotas são mais perfeitas que ele e se esforçam para melhorar ainda mais, enquanto ele não sente o mesmo sobre si mesmo. Ele diz que não sente inveja, mas acha que nunca conseguirá se igualar a elas. Tudo o que ele quer é realizar seus próprios sonhos, ou, se não conseguir, ao menos ajudar os outros a realizarem os deles. Arizu lembra que ela queria se tornar âncora e pergunta por que não aceita ajuda. Ele comenta que da última vez tentaram, mas Nenê errava os nomes dos jogos, Iko quebrou instrumentos, Rika ficou doente e nem apareceu. Por isso, Shinobu decidiu não depender de ninguém desta vez e fazer tudo sozinha. Ela diz que este é seu último ano no clube e quer aproveitá-lo bem, criando boas memórias. Arizu se assusta e pergunta se ela vai deixar a escola. Ela responde que não, apenas vai sair do clube para focar nos estudos, pois suas notas não estão boas. Ela quer se tornar âncora e, para isso, precisa entrar em uma grande universidade, uma universidade de alto nível. Arizu então começa a dizer que ela não precisa agir dessa forma o tempo todo. Não há necessidade disso. Não é preciso sair do clube nem se tornar tão fraca. Eu vou te ajudar em tudo. No que você precisar de ajuda, eu vou apoiar você a alcançar seus objetivos, os objetivos de vocês 4. Além disso, você esqueceu da promessa que eu fiz, que nunca deixaria vocês sozinhos. Depois de ouvir isso, Shobu fica muito feliz e pensa que ele realmente sabe motivar as pessoas. Arizu também diz para ela não se subestimar, pois ela tem tanto talento quanto os outros. No fim das contas, ela também tem o mesmo nível de talento, mas a diferença é que os outros conseguem se expressar melhor, enquanto ela não consegue falar tudo abertamente. Ainda assim, ela precisa saber que é tão bonita e talentosa quanto eles. Ao ouvir isso, Shinobu sente que ele exagerou um pouco, parecia até algo forçado, mas mesmo assim aquilo a fez se sentir bem. Arizu então diz que nunca mente. Depois disso, Shinobu pensa por um momento e pergunta se eles não poderiam manter tudo isso em segredo, pedindo para que ele não conte ninguém sobre a conversa que tiveram. Ela ainda não confiava totalmente e achava que Arizu poderia contar aos outros. Então Arizu come um chocolate e diz que agora ela também tem um motivo para chantageá-lo. Assim, os dois manteriam tudo em segredo. Chega o dia do festival esportivo. Não fica muito claro o que exatamente o clube de transmissão faria, mas os colegas confiavam muito em Shobu. Em seguida, vemos Arizu em ação, sendo literalmente perfeito em tudo.
Ele vencia todas as corridas com facilidade. Ao ver isso, os outros alunos, tanto meninos quanto meninas, ficam impressionados e pensam que ele é realmente incrível. Depois vem um jogo das garotas, no qual elas tinham que atravessar a linha de chegada levando o que estava escrito em um papel. Vemos Rika e Iko jogando, e nos papéis estava escrito: a pessoa em quem você mais confia e a voz de que você mais gosta. Literalmente, as duas vão até Arizu, que fica muito surpreso, sem entender o que estava escrito nos papéis delas. Nenhuma das duas queria explicar. Como Arizu nunca fica para trás em nada e só queria vencer a corrida, ele pega as duas no colo e começa a correr. Ele estava incrivelmente rápido, carregando as duas ao mesmo tempo. Os outros garotos ficam morrendo de inveja ao ver isso. Como acabaram chegando atrasados, não venceram a corrida. Depois disso, ele vai até Shinobu e descobrimos que os colegas de equipe dela estavam machucados. Arizu diz que isso não importa, pois a família dele nunca desiste. Esse é um jogo bastante conhecido no Japão, em que uma pessoa fica sentada em uma estrutura elevada com uma faixa na cabeça, e os outros precisam tirar essa faixa. Todos ficam surpresos ao ver o que Arizu estava tentando fazer. Ele aparece carregando Shinobu sozinho, enquanto ela fica extremamente envergonhada. Nenê e Shinobu começam a discutir, dizendo que Arizu estava tentando se intrometer entre elas. Arizu não se importava e continuava se aproximando. Nenê diz que ele deveria se afastar, senão ela começaria a lembrar daquele dia. Arizu não entende de que dia ela está falando. Na verdade, era sobre o encontro em que ela acabou beijando Arizu, e ela estava prestes a contar isso, mas então percebem que a faixa já tinha sido retirada, elas tinham perdido. Shobu conta isso a Arizu, e ele entra em depressão por ter perdido 2 jogos no mesmo dia por causa das garotas. Depois disso, vemos uma cena com Nenê, que olha para Shobu sentindo muita inveja. Ela se pergunta por que aqueles dois estão sempre tão próximos. Todos os jogos do festival esportivo terminam, mas ainda era a vez do clube de transmissão. Eles criaram algo como um hidrofone, onde qualquer pessoa podia ir e falar o que estivesse no coração, sem revelar a identidade. Arizu comenta que poderiam ter usado cartas, mas Shinobu explica que ouvir a pessoa falando diretamente, sem saber quem ela é, torna tudo mais interessante. Ela mostra o pôster e revela que fez até um pôster próprio. Arizu diz que deveriam ter feito isso durante o festival, já que muitas pessoas aparecem. Ela explica que no colégio não é permitido namorar, e que muitas pessoas acabam fazendo confissões ali, o que poderia causar problemas. Por isso, eles decidiram colocar posteres para limitar o público. Shinobu diz que, no fim das contas, ninguém pode impedi-los. Nesse momento, uma mulher aparece e pergunta se eles realmente acham que não podem ser impedidos. Descobrimos que era a professora deles, a responsável principal pelo clube de transmissão. Shinobu fica muito assustada ao vê-la. No episódio 5 vemos Lemon Sensei perguntando o que eles estavam conversando e se podem contar para ela. Então, eles compartilham a ideia com ela. Ela reage dizendo se eles enlouqueceram, perguntando como acham que vão conseguir fazer tudo isso. Eles explicam que já mandaram imprimir panfletos e que vão distribuí-los por toda a escola, para que todos os meninos e meninas leiam e entendam o significado e o que vai acontecer. Lemon Sensei responde dizendo que eles acham mesmo que isso é tão fácil assim e que, por isso, ela é contra. Nesse momento, o garoto tenta intervir e pede para ela ouvi-lo, mas ela responde que não escuta garotos, e que foi justamente por isso que proibiu a entrada de meninos no clube de radiodifusão, dizendo que os garotos se acham espertos demais. A moral do garoto despenca, e ele pensa que não tem nenhum respeito ali. Mesmo assim, todos juntos começam a tentar convencê-la, dizendo que, se isso der certo, a reputação dela entre os garotos vai aumentar muito e sua importância também. A professora acaba sendo influenciada e aceita, mas alerta que o professor de educação física está lá embaixo e que ele é perigoso. Lemon Sensei então diz que isso ela resolve, que consegue distrair o professor de educação física. Ela começa a trabalhar e diz que eles têm pouco tempo para distribuir todos os panfletos. A cena muda, e vemos que Lemon Sensei já conseguiu distrair o professor de educação física, deixando sob controle, e agora os 4 têm tempo para distribuir tudo. Eles começam o trabalho e, em pouco tempo, já distribuíram tudo. Finalmente, chega a hora das confissões. Qualquer pessoa pode entrar na sala, sentar e fazer sua confissão, e Uzuki será responsável por entregar a mensagem à pessoa certa. A cena muda, e vemos as 3 garotas dizendo para Uzuki cuidar de tudo sozinha, pois elas estão indo embora. Elas saem do clube de radiodifusão, e Uzuki fica sozinha. Então, ela recebe uma mensagem. Quando vai ouvir, escuta uma voz e fica chocada, se perguntando de quem é aquela voz. Ao abrir a porta,
Pensa que as 3 garotas estão brincando com ela, mas nenhuma delas está ali. Ela ignora isso e logo começam a chegar várias confissões, tanto de garotas quanto de garotos, que passam a se declarar uns para os outros. Todos ficam muito felizes, achando que o dia esportivo desse ano vai ser incrível. Até os professores comentam como isso é algo realmente especial. Eles se perguntam onde está o professor de educação física, que sempre dizia que meninos e meninas não deveriam se envolver antes dos 20 anos, e como tudo isso está acontecendo com ele por perto. No próximo momento, vemos o professor de educação física totalmente distraído por Lemon Sensei, que o manteve ocupado. Afinal, professores de educação física não são exatamente conhecidos pelo raciocínio, mas enfim. As confissões continuam chegando. Em outro canto, vemos Rika, Ikawa e Kirin, que dizem que também querem fazer uma confissão sobre seus erros. Elas reconhecem que fizeram coisas ruins com Yamabaki, nunca valorizaram seus esforços, sempre o ignoraram, desconfiaram dele e até falaram mal dele. Elas estão prestes a fazer a confissão quando percebem que o microfone de Uzuki quebrou. Agora, ela não consegue transmitir nenhuma confissão. Uzuki fica muito triste e começa a chorar, perguntando por que isso tinha que acontecer justo naquele dia. As 3 garotas correm até ela. Uzuki começa a pensar em seu passado e ouve uma voz dizendo que ela não é capaz de fazer nada, que é inútil. Voltamos ao presente, e as garotas perguntam o que aconteceu. Uzuki explica tudo, e elas ficam tensas. Uzuki então diz para não se preocuparem, que vai gritar as confissões para que todos ouçam. Elas dizem que ela enlouqueceu, pois pode estragar a voz. Enquanto pensam no que fazer, Yamabaki aparece por trás, trazendo o microfone do professor de educação física. Ele realmente teve coragem de fazer isso. Eles perguntam de onde ele tirou aquilo, e ele responde que foi do próprio professor de educação física. Uzuki fica muito feliz ao ver isso, corre até ele, o abraça e agradece muito por todo o esforço. A cena muda, e vemos Yamabaki indo embora para casa. Antes disso, Uzuki faz uma última confissão, claramente direcionada a ele, em forma de código. Ela diz que há 3 anos eles conversaram, mas que ela desapareceu de repente, e pede desculpas por isso. Também pede desculpas por não ter falado direito com ele quando ele voltou, dizendo que ficou com medo de conversar cara a cara. Ela admite que a culpa foi dela. Yamabaki entende que aquela confissão só pode ter vindo daquela garota, a voz de Apolo, e que foi ela quem fez a confissão. Ele fica confuso, sem entender direito o que está acontecendo. Uzuki então encerra as confissões do dia, dizendo que acabou por hoje, e começa a ir embora. Yamabaki corre até ela, segura seu braço e pergunta quem fez a última confissão. Ele percebe que as mãos de Uzuki estão tremendo, e que ela está muito assustada. Ele pensa que, se pressionar demais, todos vão desconfiar e ele nunca vai descobrir quem é Apolo. Então ele muda de assunto e diz que ela fez um trabalho incrível hoje, que não sabe nem o que dizer. O festival esportivo já havia terminado e, finalmente, Lemon-chan também estava livre. Porém, o pobre Arizu teve que dar várias voltas pelo campo inteiro, porque havia roubado um megafone. De repente, a transmissão de Apolo começa e ele recebe uma mensagem dizendo para encontrá-la na sala de transmissão. Sem pensar 2 vezes, ele corre em direção à sala e vê um copo preso a uma corda. Do outro lado, ele escuta a voz de Apolo. Então, Arizu pergunta por que aquela mensagem e por que ela o fez confessar de repente. Do outro lado, Apolo responde que está cansada. Diz que, 3 anos atrás, foi embora sem dizer nada e o deixou para trás. E que, quando o viu novamente, não conseguiu se controlar. Ela queria dizer muitas coisas, inclusive o quanto também gostava dele. Mas estava com medo. Agora, porém, não mais, porque está cansada de se esconder. Então Arizu brinca dizendo, se é assim, por que você não me mostra o seu rosto? Então Apolo diz algo que Arizu jamais imaginou. Na verdade, foi exatamente para isso que ela o chamou ali. Após o evento bem-sucedido, Lemon Sensei faz uma comemoração em sua casa. Como presidente, Ha faz um brinde e elogia especialmente Uzuki por sua ideia maravilhosa. Depois disso, as garotas obrigam Lemon Sensei a pagar a refeição como punição por ter relaxado no trabalho de conselheira. Lemon Sensei rapidamente rebate apontando que elas estão vestidas como modelos do OnlyFans porque querem conquistar Arizu. Naturalmente, as garotas tentam negar, mas Lemon Sensei percebe tudo e diz que elas devem ter entrado em pânico quando alguém fez aquela confissão para Arizu. Enquanto todas tentam mentir, Ha admite que quis se vestir para impressionar Arizu. Porém, quando olham para ele, veem que está roncando mais alto que o pai de alguém.
Lemon Sensei então anuncia que deveriam fazer uma festa só de garotas agora que Arizu está completamente apagado. As garotas concordam e saem com Lemon Sensei para comprar o jantar. Depois de um tempo, Iko retorna ao apartamento e se deita ao lado de Arizu, perguntando por que Uzuki o abraçou mais cedo. Enquanto pergunta ao garoto dormindo se ele está namorando Uzuki, N retorna e vê os dois juntos na cama. Antes que Iko possa beijar Arizu, Nenê se manifesta, fazendo com que Iko recue rapidamente. Enquanto Nenê se senta ao lado dela, Iko pergunta se ela viu algo suspeito. Nenê mente e diz que acabou de chegar, mas por dentro se pergunta se está tentando propositalmente impedir Iko de se aproximar de Arizu. Nesse momento, Iko pergunta se Nenê já beijou alguém, e Nenê começa a se lembrar do beijo que teve com Arizu. Apesar da timidez, ela conta, apenas para Iko chamá-la de vulgar. Ao ouvir isso, Nenê a confronta, perguntando se ela gosta de Arizu, chocando Iko, que pergunta por que ela questionou isso. Nenê então admite que viu Iko tentando se aproveitar de Arizu mais cedo. Depois de ser pega, Iko tem um surto compreensível. Quando se acalma, confessa que sente algo por Arizu, mas não sabe exatamente o que é. Ao ouvir isso, Nina também revela que sempre odiou homens, mas estar com Arizu a faz se sentir bem. Nesse momento, elas ouvem a voz de Uzuki e, em pânico, acabam se escondendo debaixo da cama. Enquanto isso, Uzuki entra no apartamento e encontra Arizu dormindo profundamente. Ela se senta ao lado dele e diz que quer se desculpar por duas coisas. Enquanto se desculpa pelo abraço repentino e está prestes a pedir desculpas pela segunda coisa, ouve a voz de Rick e, em pânico, corre para se esconder debaixo da cama, apenas para encontrar Nenê e Iko. Um olhar de entendimento passa entre elas enquanto Uzuki ocupa o lugar ao lado de Arizu. Justo quando está prestes a confessar algo, Iko espirra, e todas acabam sendo descobertas. Alguns minutos depois, Arizu acorda da soneca e encontra as garotas sentadas como fantasmas. Assustado, ele pergunta se elas estão brigando. As garotas então revelam que o plano era cada uma ir comer algo separadamente, mas todas acabaram comprando bolos. Chocado com 4 bolos enormes, Arizu pergunta qual foi a lógica disso, e elas explicam que queriam comprar algo doce para ele, já que ele vinha trabalhando incansavelmente por elas. Depois de ouvir isso, Arizu começa a comer o bolo em silêncio, revelando que de repente ficou com vontade de açúcar. Enquanto ele come, as garotas o observam com preocupação. Nesse momento, Lemon Sensei entra revelando que também trouxe bolo. Arizu olha para ela horrorizado e, depois de comer 4 bolos, as garotas ficam admiradas. Nenê rapidamente comenta que ele está parecendo Nikocado Avocado, mas Lemon Sensei fica tão animada com isso que diz para Arizu comer o bolo dela em seguida. Arizu desiste rapidamente e sugere que todos joguem alguns jogos. Quando todos concordam, Lemon Sensei traz um Jenga e declara que o perdedor terá que comer o bolo dela. Enquanto ela supervisiona o jogo, Arizu e as garotas começam a jogar. N tem mais dificuldade, já que todas as suas células cerebrais foram para seus atributos físicos. Quando é a vez de Arizu, ele aumenta a dificuldade removendo 2 blocos de uma vez. Enquanto as garotas lutam para fazer suas jogadas, ele as observa, sabendo que uma delas é Apollo. Acontece que, quando Apollo se ofereceu para se revelar, Arizu recusou, dizendo que agora quer descobrir sua identidade sozinho. Ele também revela que quer transformar as 4 em profissionais, o que assusta Apollo, que diz que o sonho dele é irrealista. Mesmo assim, Arizu não desiste e garante que cumprirá sua promessa. Quando Apollo pergunta qual é o objetivo final dele, Arizu admite que quer se tornar um produtor que lança músicas, animes e programas de transmissão, e que é por isso que está ajudando as garotas, que futuramente também o ajudarão. De alguma forma, Apollo fica satisfeita com a resposta e pede para ele fechar os olhos. Quando Arizu obedece, ela sai pela porta. Ao abrir os olhos, ele fica chocado com quão ousada Apollo se tornou. Enquanto ele pensa nisso, Nenê pede que ele foque no jogo. Arizu então volta sua atenção para os blocos e se surpreende ao ver a estrutura complexa. As garotas começam a rir da expressão dele, revelando que se uniram para derrotá-lo. Arizu fica sério e, após muitos cálculos, remove um bloco, apenas para a estrutura desmoronar à sua frente. Depois de perder a rodada, Arizu acompanha as garotas até em casa, que agradecem por todo o esforço dele. Arizu garante que todas foram igualmente responsáveis pelo sucesso do evento. Ao ouvir isso, Uzuki expressa que está feliz por ter seguido com seu plano e agradece a todas por ajudá-la a alcançar seu objetivo. Alguns dias depois, Rika faz mais um de seus muitos shows após a escola, e Arizu observa que o número de fãs dela aumentou desde a semana esportiva. Apesar disso, ele ainda acha que ela não está pronta para se apresentar na rua.
Nesse momento, Arizu percebe uma garota lançando olhares furiosos para Rika no meio da multidão. Ao mesmo tempo, Rika também a vê do palco e interrompe o show abruptamente. Vendo isso, Arizu tenta perguntar quem ela é, mas a garota vai embora e ele decide segui-la. Quando a cumprimenta, ela o ignora completamente, do mesmo jeito que o seu crush te ignora. Mesmo assim, Arizu continua seguindo-a até que a garota fica desconfortável e pede desculpas por tê-lo ignorado. Arizu suspira aliviado e diz que, de tanto ela ignorá-lo, ele achou que estivesse morto. Em resposta, a garota diz que o ignorou porque ele parecia irritante. Ignorando o comentário, Arizu pergunta por que ela parecia tão chateada durante o show da Rika. Em vez de responder, a garota pergunta o que ele acha dos shows da Rika. Então Arizu diz que Rika é uma boa cantora, capaz de cantar muitas músicas populares, o que mantém o público animado. Ao ouvir isso, a garota diz que as pessoas gostam das músicas populares, não da Rika em si. Quando ela deixa escapar que Rika era diferente antigamente, Arizu percebe que a garota já a conhecia antes. Algumas horas depois, Rika trabalha em suas músicas em um bar de karaokê, mas não consegue criar nada decente. Frustrada, ela se joga no sofá e pensa em dizer a Arizu que não pode mais ser cantora. Nesse momento, ele entra, chocado, mas feliz. Rika pergunta como ele sabia onde encontrá-la, e ele revela que uma amiga dela contou. Rika logo sabe que foi Aiko e pergunta se ela disse algo a ele. Arizu responde que Rika já devia ter uma ideia do que Aiko diria, já que a viu com cara de poucos amigos na plateia. Sorrindo tristemente, Rika revela que Aiko não gosta quando ela canta covers de músicas populares. Ela prefere as músicas que Rika compôs sozinha. Ao ouvir isso, Arizu incentiva Rika a cantar suas próprias músicas, mas ela o corta imediatamente, dizendo que é vergonhoso. Então Arizu lembra que é dever dele transformá-la em uma profissional. Rika propõe um desafio: se Arizu a vencer em uma batalha de karaokê, ela cantará suas músicas autorais. No começo, Arizu hesita, já que Rika é uma cantora aspirante e ele só canta no banheiro. Mesmo assim, ele impõe uma condição: ela terá que dançar e cantar ao mesmo tempo. Rika aceita o desafio, mas quando tenta dançar e cantar, fica nervosa e estraga tudo. É então que Arizu revela que previu esse resultado, já que ela é muito autoconsciente. Depois de ser confrontada, Rika recomeça a música e desta vez faz uma apresentação intensa para Arizu, deixando-o chocado. No final, o placar mostra que Rika conseguiu 95 pontos, deixando Arizu abalado, que agora precisa melhorar seu jogo. Quando ele canta uma música de uma banda chamada Hugnotes, Rika se surpreende com a escolha. Após a apresentação, o placar mostra que Arizu fez apenas 75 pontos, o que o deixa frustrado. Rika então pergunta por que ele escolheu uma música do Hugnotes, fazendo Arizu lembrar de uma breve conversa com Aiko, em que ela revelou que Rika amava essa banda. Ao mesmo tempo, ele se lembra de Apollo dizendo que descobriu essa banda alternativa chamada Hugnotes. No presente, Arizu revela que ama essa banda. Diante disso, Rika diz que, já que ele escolheu uma música melhor do que a dela, ela vai contar por que odeia cantar suas músicas autorais. Ela revela que odeia ser julgada por seu trabalho original e, por isso, se esconde atrás da música de outras pessoas para evitar críticas. Ao ouvir isso, Arizu percebe que, se não resolverem logo o trauma de Rika, ela nunca terá uma carreira. Então ele conta que já foi como ela, mas se forçou a participar de mais eventos de fala em público para superar o medo de ser julgado. Enquanto Rika processa suas palavras, Arizu diz que ela deveria fazer um show com suas músicas autorais antigas, pois só a experiência pode quebrar seu medo. Após alguma relutância, Rika concorda, e Arizu diz que o show acontecerá uma semana depois. Quando o dia finalmente chega, Rika se pergunta por que Arizu escolheu o terraço como local, em vez do ponto habitual. Pensando que Arizu não a entende, ela abre a porta do terraço e encontra seus amigos do clube de radiodifusão. Surpresa, Rika pergunta onde estão os outros alunos, e Arizu revela que nunca a jogaria aos lobos. Ele explica que a única maneira de construir confiança é se apresentar para amigos e familiares que a amam. Enquanto Rika fica sem palavras diante da consideração de Arizu, Imekawa, Nico e Uzuki a incentivam, dizendo que nunca a julgariam. Mesmo assim, quando Rika tenta cantar, fica nervosa, fazendo Arizu perceber que o trauma dela é profundo. Nesse momento, as garotas mostram cartazes personalizados para Rika, fazendo-a perceber que ninguém ali vai julgá-la. Quando Rika começa a cantar, ela se lembra do passado, quando disse com confiança às garotas que se tornaria tão popular que Didi iria querer convidá-la para sua afterparty. Após o show, Rika diz a Arizu que ele a enganou completamente e, como punição,
ele terá que ajudá-la a praticar suas músicas autorais até que ela se sinta confiante. Isso faz Arizu se lembrar da apresentação anterior dela e perceber que as garotas só podem ter sucesso se tiverem o apoio umas das outras. Para fortalecer ainda mais a amizade, Arizu as convida para um passeio em grupo no shopping. No entanto, em vez de passarem tempo juntas, todas seguem caminhos diferentes para fazer compras sozinhas. Nesse momento, Uzuki pede ajuda a Arizu para escolher uma roupa. Enquanto ela experimenta diferentes peças e revela que ama usar branco, Arizu se lembra de Apollo dizendo algo parecido. Ao sair da loja, Arizu pensa consigo mesmo que continua vendo traços de Apollo em todas as garotas. Logo depois, Iko puxa para jogar uma máquina de garra. Depois que ele ganha um bichinho de pelúcia para Iko, ela o abraça imediatamente, explicando que gosta de colocar seu cheiro nos brinquedos. Mais uma vez, Arizu se lembra de Apollo dizendo a mesma coisa. Em seguida, Mai oferece a ele takoyaki com maionese, e Arizu recorda quando Apollo disse que esse era seu prato favorito. Mais tarde, todos vão ao bar de karaokê, onde Rika canta uma música do Huguenotes, fazendo os olhos de Arizu se arregalarem em choque. Ele se lembra do momento em que Apollo cantou exatamente essa música para ele. Quando está prestes a concluir que Rika é Apollo, ele ouve Io, Uzuki e Ene cantando a mesma música. Chocado, ele pergunta se elas conhecem o Huguenotes, e elas revelam que todas amam essa banda. No dia seguinte, no clube, Arizu cumprimenta todos animado, e todos respondem, exceto Himekava. Confuso, ele pergunta o que está acontecendo, mas Himekava o ignora, então ele decide seguir em frente. Isso deixa Himekava ainda mais irritada, e ela grita com Arizu para que ele pergunte por que ela não está falando com ele. Quando Arizu faz isso, Himekava diz com raiva que não vai contar agora e sai, deixando Arizu frustrado. Enquanto Himekava vai embora, Arizu pergunta às garotas se ela está naqueles dias, e Uzuki revela que Himekava entrou recentemente no clube de teatro, mas não está indo muito bem. Arizu se surpreende e diz que sempre achou Himekava sociável e extrovertida, mas Uzuki explica que Himekava só se dá bem com quem gosta dela. Nesse momento, Arizu se lembra de Himekava dizendo que odeia todos que a odeiam e suspira. As garotas então pedem que ele ajude Himekava. Arizu pergunta como, já que ela nem quer falar com ele, mas elas dizem para ele usar seu cérebro de peixinho dourado. Enquanto isso, no clube de teatro, uma garota chamada Oizumi faz uma apresentação melhor do que toda a carreira da Sydney Sweeney. As garotas que assistem comentam que o sonho de Oizumi é se tornar uma modelo famosa e se casar com Leonardo DiCaprio pelo dinheiro. Em seguida, Himekava diz suas falas, e Oizumi se joga dramaticamente contra a parede de tão ruim que foi a atuação dela. Ao se levantar, Oizumi diz que a atuação de Himekava deu câncer em todo mundo, e Himekava pede desculpas repetidamente, insistindo que está tentando o seu melhor. Oizumi diz que Himekava pensa demais antes de atuar. Arizu assiste a tudo da porta e se pergunta por que Himekava não está sendo sua habitual versão mimada. Depois de ser insultada por Oizumi, Himekava volta para o clube de radiodifusão, mas as garotas rapidamente saem para se esconder, sabendo que Himekava é uma bomba prestes a explodir. Pouco depois, Himekava começa a xingar Oizumi até que Arizu entra na sala, chocando as garotas, já que ninguém jamais enfrentaria uma Himekava furiosa. Arizu diz que viu tudo no clube de teatro, e Himekava pergunta se ele está ali para animá-la. No entanto, Arizu pergunta qual shampoo ela usa, o que deixa Himekava furiosa, e ela o joga contra a parede. Em vez de se preocupar consigo mesmo, Arizu a elogia por lidar com suas emoções de forma impulsiva. Himekava fica ainda mais irritada e joga a bolsa no rosto feio do Arizu, mas ele apenas faz um sinal de positivo, elogiando ela por demonstrar emoções verdadeiras. Ao ouvir isso, Himekava cai no choro, revelando que fez o melhor que pôde, mas Oizumi continuou humilhando-a repetidamente. Quando Himekava finalmente se acalma, Arizu diz que, para melhorar na atuação, ela precisa se tornar uma coisa só com a personagem. Porém, ela não consegue fazer isso porque nunca viveu aqueles sentimentos. Himekava fica em silêncio enquanto Arizu explica que, para interpretar corretamente o papel de uma mulher cujo namorado amoroso a traiu e agora pede perdão, ela precisaria ser traída. Dito isso, Arizu pede desculpas de forma animada por tê-la traído, mas Himekava responde que eles nem sequer estão namorando. Então ele revela que ela precisa ganhar experiência de alguma forma, e por isso eles vão fingir namorar e depois ele vai traí-la com Iko. No mesmo instante, Iko aparece, chocando Himekava, que pergunta por que ela aceitaria fazer o papel de destruidora de lares. Iko responde casualmente que está apaixonada por Arizu. Enquanto Himekava entra em pânico, Arizu explica que só Io teve tempo para atuar com eles. Mesmo assim, Himekava diz que acha tudo isso inútil.
Arizu então pergunta se ela está bem com Oizumi, dizendo que ela é péssima, e Mekava grita com raiva que quer ficar tão boa na atuação que Oizumi vai lamber suas botas para sempre depois de insultá-la. Gostando da resposta de Mekava, Arizu diz que eles deveriam sair para praticar. Mekava pede desculpas por ser difícil de lidar, mas Arizu a tranquiliza, dizendo que não se importa, pois acha tudo isso muito fofo, deixando-a sem reação. Mais tarde, Arizu entra no personagem e pede desculpas a Mekava por tê-la traído com Iko. Enquanto Mekava tenta responder conforme o papel, Arizu se pergunta se ela quer ir ao banheiro. Irritada, Mekava diz que simplesmente não consegue imaginá-lo saindo com Iko, e por isso não consegue atuar direito. Arizu suspira e diz que eles deveriam fazer uma pausa por enquanto, já que ele e Iko têm atividades do clube. Enquanto observa os dois irem embora, Mekava se lembra do momento em que Iko estava abraçando Arizu e percebe que não é impossível eles realmente namorarem. No caminho para casa, ela vê Io e Arizu sendo todo carinhosos, falando sobre como é divertido manter o relacionamento escondido de todo mundo. Mekava congela de horror, enquanto Rika e Uzuki observam de longe, lembrando que tudo isso foi ideia delas para tirar Mekava da zona de conforto. Com Mekava ainda paralisada, Arizu e Iko se perguntam o que fazer a seguir para tornar o relacionamento mais convincente, quando Iko se lembra de Mekava dizendo que tinha beijado alguém recentemente. Aproveitando o momento, Iko diz sinceramente a Arizu que quer beijá-lo, mas ele acha que ela está apenas fazendo isso por causa do papel. Iko então confessa que gosta dele e, quando seus lábios estão prestes a se tocar, Mekava entra em pânico e o separa. Ela grita com eles por se beijarem em público, quando Rika e Uzuki chegam e revelam que tudo não passou de atuação. Arizu pergunta a Mekava se aquilo ajudou em algo, mas ela sai furiosa, fazendo Rika e Uzuki irem atrás dela. Enquanto isso, Arizu diz a Iko que a sugestão do beijo foi boa, e ela entra na brincadeira apesar de ter sentimentos reais por ele. No dia seguinte, no clube de teatro, Oizumi entra no papel do traidor e implora para Mekava perdoá-lo. Ao ouvir isso, Mekava se lembra de Arizu e Iko quase se beijando e diz friamente a Oizumi que não vai perdoá-lo. Uma garota comenta que ela falou as falas erradas, mas Oizumi elogia Mekava por mostrar emoções verdadeiras. Mais tarde naquele dia, Mekava agradece a Arizu por tê-la ajudado, mas pergunta se ele realmente ia beijar Iko. Arizu suspira e explica que era apenas atuação, fazendo Mekava admitir que, se fosse ela, teria beijado. Antes que Arizu possa perguntar o que ela quis dizer, Mekava sai correndo. Quando ele alcança, Mekava diz que estava apenas atuando. Vários dias depois, Iko encerra uma de suas lives e fica animada ao ver que alcançou 32,2 mil inscritos na Twitch. Logo em seguida, ela ouve algumas pessoas comentando sobre uma VTuber que atingiu 3 milhões de inscritos, o que a deixa chocada. Depois de fazer as contas, ela percebe que levaria um século para chegar a esse número. Ao concluir que não conseguirá realizar seu sonho como suas amigas talentosas, Iko dá um soco na barriga de Arizu, culpando por tudo, e sai correndo em direção ao clube de transmissão. Já lá dentro, Iko se pergunta o que pode fazer para conseguir 3 milhões de inscritos, como sua ídola Ao-chan. Quando abre algumas transmissões, vê Ao-chan fazendo várias coisas diferentes, como cozinhar, tocar piano e estudar, o que só a deixa mais frustrada. Enquanto isso, na sala de aula, Arizu recebe uma notificação da live de Iko e a encontra tentando assar um bolo. Porém, logo ela começa a entrar em pânico e encerra a transmissão. Enquanto Arizu fica se perguntando o que aconteceu, Iko fica ainda mais deprimida, pensando que nunca conseguirá superar Ao-chan, já que nem conseguiu fazer um bolo de 4 andares na primeira tentativa. No dia seguinte, Iko tenta tocar um instrumento em sua live. Depois disso, anuncia que vai tirar notas perfeitas em sua prova de inglês. No outro dia, promete aos fãs que vai cantar até a garganta secar. Quando chega sexta-feira, Arizu finalmente pergunta por que as lives dela viraram um verdadeiro show de palhaçadas ultimamente. Iko grita com ele dizendo que está tentando superar Ao-chan, e sai correndo, acreditando que Arizu iria zombar dela por tentar competir com a maior streamer do Japão. Nesse momento, ela recebe uma notificação de uma live de Ao-chan anunciando um revial de roupa sensual. Isso dá uma ideia a Iko e, alguns dias depois, ela faz uma live com seu avatar usando biquíni. Enquanto os amigos dela ficam chocados ao vê-la se exibindo, Arizu rapidamente aparece e toma o tablet da transmissão. Ao tentar pegar o dispositivo de volta, Iko quase cai quando Arizu a puxa para perto e diz que ela não precisa virar uma Twitch Tot para fazer sucesso. Percebendo seu erro, Iko pede ajuda a Arizu, e ele concorda. Enquanto fazem uma reunião de estratégia, Iko pergunta o que pode fazer para superar Ao-chan, que parece perfeita em tudo. Arizu então diz que o maior trunfo dela é sua voz angelical, que por si só poderia torná-la uma grande VTuber.
Envergonhada com os elogios, Iko pede para ele parar, mas Arizu diz que está apenas falando a verdade. No entanto, ele acrescenta que apenas a voz não será suficiente para torná-la famosa, ela precisa de mais exposição. Arizu então sugere colaborar com uma VTuber famosa chamada Complir, que está procurando VTubers menores para um evento nas redes sociais. Iko pergunta mais sobre o evento, e Arizu explica que ele está relacionado a um jogo, então eles precisam praticá-lo em live até serem escolhidos. No dia seguinte na escola, Iko transmite o jogo de zumbis, enquanto Arizu a observa como um pai orgulhoso. Mas quando aparece um chefe zumbi, Iko entra em pânico e joga o controle na cara de Arizu, gritando que odeia jogos de terror. Depois da live, Arizu pede desculpas por ter pressionado ela, mas Iko diz que se sente mal por ter estragado os esforços dele. Nesse momento, Arizu recebe uma notificação no celular e diz que, às vezes, os defeitos podem se tornar o maior trunfo de alguém. Quando Iko pergunta o que ele quer dizer, ele mostra que as reações de pânico dela estão viralizando no Twitter. Isso significa que ainda existe uma chance de serem notados por Complir. Animada, Iko vai ver o vídeo, mas fica horrorizada ao ler o título dizendo que ela se mijou de medo. Enquanto chora por causa disso, seu celular vibra novamente. Arizu diz para ela verificar, pois pode ser um convite de Complir. Para surpresa dos dois, na verdade é um pedido de colaboração da própria Aochan. Depois de ler os termos, Arizu explica que Iko terá que competir com outras VTubers em um jogo chamado Melve Drive. Somente depois de passar pela fase preliminar ela poderá interagir com Aochan. Iko então diz que dará o seu melhor e, após uma semana de treino, participa da primeira rodada do torneio. Para seu horror, Aochan a coloca em um grupo com as ovelhas negras da comunidade VTuber, e agora ela carrega o rótulo da streamer que se mijou. Arizu assiste horrorizado enquanto os outros participantes zombam e provocam Iko, chamando-a de mijona, e só espera que ela consiga sair vencedora dessa rodada. Pouco depois, Iko pede desculpas a Arizu por ter perdido o jogo. Ele tenta entender como alguém tão talentoso quanto ele também perdeu e pede desculpas por não ter pesquisado mais sobre o jogo. Mas Iko diz que está feliz por terem participado de um torneio tão legal, porque isso a fez perceber que juntos eles podem conquistar muitas coisas. Feliz em ouvir isso, Arizu pede desculpas por ter ficado focado apenas no resultado final, mas logo fica irritado e diz que não vai perdoar aqueles idiotas por terem feito bullying com ela. Enquanto Iko sente o coração acelerar, ela recebe uma ligação de Aochan, ficando nervosa novamente. Reunindo coragem, ela atende. Imediatamente, Aochan pede desculpas por tê-la colocado em um grupo problemático. Iko diz que não se importou. Então Aochan diz que quer convidá-la para outra colaboração, e pede para que ela traga seu empresário também. Confuso sobre como ela descobriu isso, Aochan explica que percebeu que o crescimento de Iko se deve a um estrategista inteligente. Depois de dizer que gostaria de falar diretamente com o conselheiro dela, Aochan encerra a ligação. Isso faz Arizu perceber que a maior VTuber do Japão é muito mais do que apenas aparência. De repente, Iko beija Arizu na bochecha e esconde o rosto atrás do tablet, dizendo que aquilo foi um agradecimento por ele ter ficado bravo por causa dela. Vários dias depois, Himekawa, Inohana e Uzuki assistem a live de Iko e comentam como é incrível ela ter recebido um convite de uma VTuber tão grande quanto Aochan. Quando Inohana revela que foi Arizu quem ajudou Iko, Himekawa comenta que ele está sempre se metendo nos assuntos delas, revelando que ele enviou 10 panfletos de escolas de dublagem. Mais tarde, durante o almoço, todos esperam o clube de transmissão fazer o segmento de sempre. Momentos depois, as garotas revelam que conseguiram novos equipamentos, o que deixa os fãs muito felizes, porque agora podem ouvi-las claramente. Enquanto as garotas falam sobre romance e garotos, alguns fãs perguntam se Arizu vai se juntar a elas. Ele responde que não é empregado delas, então não precisa ficar com elas 24 horas por dia. Mesmo assim, os fãs dizem que ele tem muita sorte, porque qualquer um pesaria em peças de Lego só para ser o assistente pessoal de Uzuki por um dia. De volta ao clube de transmissão, as garotas leem uma pergunta de alguém chamado Itachi, que pergunta se deveria se aproximar de seu crush, já que eles vivem trocando olhares. Isso faz Uzuki lembrar dos momentos em que trocou olhares com Arizu, e ela sente seu coração acelerar um pouco. Na pergunta seguinte, outra garota quer saber o que deveria pedir em um jantar romântico, o que faz Iko imaginar um encontro com Arizu onde eles comem okonomiyaki. Depois, elas leem outra pergunta perguntando o que fazer quando estiver sozinha com o crush. Ao mesmo tempo, Inohana diz que a pessoa deveria tentar um abraço, enquanto Himekawa afirma que um beijo resolveria perfeitamente. Isso faz as duas começarem a discutir, com Inohana dizendo que Himekawa está sendo ousada demais.
Imekava rebate dizendo que quis dizer um beijo na bochecha e afirma que abraçar é muito mais provocante. Inohana responde dizendo que é assim que as coisas são feitas no Ocidente. Vendo a discussão, Iko pede para Uzuki desligar o microfone, porque não quer que a briga vá ao ar. Depois de seguir o conselho de Iko, Uzuki tenta acalmar a situação dizendo que elas não precisam brigar por isso, já que estão dando conselhos sobre situações que nunca viveram. Mas quando Imekava e Inohana afirmam que já passaram por essas experiências, Uzuki recua nervosamente enquanto as duas continuam discutindo, até que Arizu chega. Como ambas estavam pensando nele, Inohana rapidamente pergunta se ele prefere um beijo ou um abraço, garantindo que ninguém está ouvindo porque o microfone foi desligado. Nesse momento, Arizu revela que o microfone ainda está ligado e que toda a escola ouviu ela se gabando de suas experiências românticas. Uzuki pede desculpas casualmente, dizendo que provavelmente apertou o botão errado, enquanto Imekava fica horrorizada por achar que agora não parece mais uma garota pura. No dia seguinte, professora Lemon entra e diz às garotas que, por causa dos péssimos conselhos amorosos delas, ela sofreu bastante. Ela conta que o professor de educação física, que ela considera feio, vinha trocando muitos olhares com ela e então a convidou para um jantar onde pediu okonomiyaki. Depois disso, ele tentou abraçá-la e beijá-la ao mesmo tempo. Depois de ouvir a história, as garotas ficam horrorizadas, pois nunca imaginaram que o professor de educação física pediria conselhos amorosos a elas. No final, Iko precisa explicar a todos que Imekava e Inohana estavam apenas brincando. Depois que tudo se resolve, professora Lemon vai embora deixando um aviso: elas não deveriam discutir romance abertamente durante as transmissões. Enquanto isso, Arizu percebe que todas ainda estão uma bagunça e pede para Iko ir com ele para prepararem a próxima live dela. Nina então percebe que Arizu está chamando Iko pelo primeiro nome e, com inveja, pergunta quando eles ficaram tão próximos. Arizu responde casualmente que é porque eles têm passado bastante tempo juntos. Com isso, Imekava fica ainda mais ciumenta e pede para ele usar o primeiro nome dela também. Arizu fica confuso e pergunta por que ela está dizendo isso de repente, então ela mente dizendo que é mais fácil se ele usar seu primeiro nome. Inohana não quer ficar de fora e também pede para ele chamá-la pelo primeiro nome. Então Arizu pergunta a Uzuki se ela também quer que ele use seu primeiro nome, mas ela recusa, dizendo que seria muito vergonhoso para ela. Mais tarde naquele dia, Uzuki e Arizu fazem sua sessão de estudos habitual em um café próximo. Quando Uzuki tenta pegar uma batata frita dele, Arizu diz que ela vai sujar o caderno de óleo e tenta alimentá-la. Uzuki fica envergonhada e acaba dizendo que não gosta de batata frita, o que faz Arizu comentar que Inohana adora aquelas batatas. Isso deixa Uzuki um pouco com ciúmes, então ela se força a ser ousada e pede para Arizu dar a batata na boca dela. Depois de terminarem os estudos, os dois saem, mas como está chovendo muito, Uzuki concorda em dividir o guarda-chuva com Arizu. Enquanto caminham na chuva, Uzuki menciona Iko e elogia Arizu pelo crescimento recente dela. Arizu se sente como um pai orgulhoso e conta que, no começo, Iko nem conseguia expressar emoções direito, mas agora está disposta a tentar coisas diferentes. Uzuki sorri ao ouvir isso e pergunta sobre Imekava. Arizu responde que também viu melhorias nela, pois frequentemente a pegou treinando sozinha. Uzuki então comenta que Inohana também tem ido bem, e Arizu diz que foi graças a elas que Inohana decidiu começar a cantar suas próprias músicas. Ao ouvir isso, Uzuki começa a se sentir mal, pensando que todos estão avançando, menos ela. Quando ela para de andar, Arizu percebe e pergunta se está tudo bem. Embora queira confessar que não se importa mais em perseguir seus sonhos e que ficaria feliz apenas estando ao lado dele, ela se contém e apenas pede que Arizu passe a chamá-la pelo primeiro nome quando ela estiver mais próxima de alcançar seus sonhos. Alguns dias depois, o clube de transmissão visita uma estufa para comprar plantas. Como sempre, Imekava reclama de tudo, enquanto Uzuki pergunta a Arizu se ele conhece a planta na frente deles. Quando ele começa a explicar detalhadamente sobre a planta, as garotas ficam chocadas, enquanto Imekava se irrita com o quanto Arizu sabe sobre tudo. No caminho de volta para casa, Inohana pensa em como ama cantar suas próprias músicas, mas não consegue escrever nada novo. Ao mesmo tempo, Arizu se pergunta o que pode fazer para tirar Inohana da zona de conforto para que ela consiga criar novas músicas. De repente, todos ouvem o som de um violão ao longe, e Inohana manda que eles voltem para casa sem ela antes de sair correndo. Pouco depois, ela chega a outro quarteirão e vê Iko tocando violão, mesmo sem ter público. De repente, um cara inconveniente diz para Iko parar porque ninguém está ouvindo, e Iko se preocupa que isso a traumatize. Mas Iko reage e manda o homem ir embora. Quando acha que está sozinha, ela começa a tocar uma música que fez junto com Inohana. Isso deixa Inohana abalada,
pois ela relembra a época em que sonhava em fazer sucesso ao lado de Iko. Alguns dias depois, Arizu tenta hipnotizar Iko, mas falha miseravelmente. Ele explica às garotas que queria usar hipnose para remover o trauma de Rick, mas admite que não é nenhum Sigmund Freud. De repente, eles ouvem um barulho do lado de fora e encontram Inohana fazendo um de seus mini-shows. Arizu observa ansioso enquanto Inohana começa o show com uma música original nova, chocando seus fãs. No começo, eles estranham por ela não estar cantando os covers de Taylor Swift de sempre, mas logo passam a gostar da nova música. Depois do show, Arizu pergunta quando ela criou uma música tão incrível, e ela murmura que ele não tem dado atenção suficiente a ela. Em seguida, Inohana diz para Arizu e seus fãs que escreveu aquela música para sua melhor amiga e para um gênio metido a sabichão. Arizu entende na hora que ela está falando dele e sorri. Alguns dias depois, na sala do clube, Arizu conta para Inohana e as garotas que conseguiu um local para a apresentação de rua dela. Agora, tudo o que ela precisa fazer é produzir músicas como se fosse Lana Del Rey. Irritada com Arizu falando demais, Himekawa enfia um donut na boca dele e manda ele deixar Inohana focar nas composições. Arizu pede desculpas e pergunta sobre o progresso dela, e Inohana admite que está travada na última música do álbum. Para animá-la, Arizu diz que ela está indo bem, mas Inohana ignora o elogio e mostra a capa do álbum, que representa um símbolo de desafio. Ela diz que pretende espalhar seu álbum por todo o Japão, e ao ver sua determinação, Uzuki fica arrepiado. Quando os amigos dizem que estarão lá para apoiá-la, Inohana diz que gostaria de fazer o show sem eles. Todos ficam chocados. Então, ela explica que a presença deles a conforta, mas quer testar seus limites e ver se consegue encarar o público sozinha. Seus amigos apoiam a decisão e perguntam de onde ela tirou coragem para enfrentar seus medos. Inohana revela que estava tentando fazer músicas apenas para vender, mas ao perceber que não estava sendo fiel à própria arte, parou, e assim a inspiração voltou. Ao ouvir isso, Arizu pensa que precisa fazer o seu melhor para ajudá-la a criar sua última e melhor música. Sem rodeios, ele pergunta se pode fazer algo por ela, e Inohana pede que ele a encontre à meia-noite. Horas depois, eles se encontram na praia. Arizu pergunta o que estão fazendo ali, e Inohana conta que costumava escrever músicas à meia-noite na praia, o que o surpreende. Arizu então pergunta o que ela quer fazer na música final, e Inohana admite que quer se declarar para alguém. Arizu acha que ela está falando de Iko e pede para ver a letra. Inohana fica tímida, mas acaba mostrando. Depois de ler, Arizu diz que a música não parece uma confissão, pois está vaga demais. Ele a incentiva a explicar porque gosta tanto dessa pessoa, e Inohana começa a listar as qualidades. Alguém que sempre esteve com ela nas madrugadas, que a escuta e sempre esperou por ela. É por isso que ela quer encarar seus sentimentos e se declarar, mas tem medo de que a pessoa não goste de uma confissão através de música. Então Arizu diz que, se fosse com ele, adoraria receber uma declaração assim. Isso alivia a Inohana. No entanto, ela decide não incluir essa música especial no álbum, pois quer primeiro vender 50 cópias antes de se declarar. No dia da apresentação de rua, Arizu leva Inohana a um parque famoso onde pequenas bandas costumam tocar. Ele conta, orgulhoso, que distribuiu panfletos para atrair público. Mesmo assim, Inohana começa a entrar em pânico ao ver rostos desconhecidos. Quando pensa em desistir, Arizu diz que, se ficar nervosa, ela pode olhar nos olhos dele. Agradecida, Inohana sorri, agradece Arizu e sobe ao palco improvisado. Ela começa a cantar, mas ninguém presta atenção, e Arizu percebe que é porque ela está muito nervosa. Inohana fica desanimada ao ver que ninguém parou para ouvi-la. Então, Arizu pede que ela olhe para a esquerda, e ela vê seus amigos assistindo escondidos. Sorrindo, Inohana pensa que deve apenas seguir seu coração, já que tem pessoas que a amam e a apoiam. Na próxima música, ela canta com toda a emoção, e acaba atraindo uma grande multidão. Vendo isso, Arizu sorri como um pai orgulhoso e se parabeniza por ter chamado as outras garotas para assistir à apresentação. Alguns minutos depois de começar sua segunda música, Inohana percebe que há muitas pessoas ouvindo ela agora, o que a deixa mais confiante. E vendo isso, Arizu se sente orgulhoso até que seus olhos pousam em uma garota com um violão. Enquanto isso, Inohana termina sua música e recebe aplausos de todos, e alguns até compram seu álbum. Inohana fica feliz por ter tido coragem de continuar, mesmo diante do medo, ao perceber que tudo o que precisava fazer era cantar por si mesma. De repente, Inohana ouve o som de tambores ao longe, enquanto a mesma garota que Arizu viu antes anuncia que fará um show surpresa, já que é o aniversário de sua banda, Celestial. Todos ficam animados, já que Celestial é como uma Big Time Rush do Japão. Assim,
Todos deixam Inohana de lado para ver Izumi e sua banda. Arizu se pergunta por que eles são tão populares, já que Izumi não parece estar animada para se apresentar. Momentos depois, ela começa a tocar sua guitarra com tudo, mas Arizu cobre os ouvidos, mesmo achando a voz de Izumi incrivelmente boa. Até Inohana fica impressionada com o quão despreocupada e estilosa Izumi soa em comparação a ela. Mesmo se sentindo uma fracassada, Inohana pega sua guitarra e apresenta sua terceira música. Quando Arizu vê isso, ele fica impressionado com o quanto Inohana está mais firme em comparação à sua primeira música, e se arrepende de ter escolhido um lugar tão movimentado para seu primeiro show. Enquanto isso, Inohana tem um flashback do momento em que Iko pediu para formar uma banda com ela. Ela ficou surpresa, já que era insegura sobre seu talento, mas Iko disse que ouvi-la foi como amor à primeira vista. Encantada, Inohana aceitou, e juntas elas compuseram uma música chamada Airi Nuts. Depois de pronta, enviaram a música para uma gravadora famosa e receberam uma resposta rapidamente, mas o produtor queria apenas destacar Inohana. Quando Inohana tentou recusar, Iko a incentivou a aceitar, mesmo contra seus próprios sentimentos. Porém, após um show de rua fracassado, a confiança de Inohana despencou completamente, e ela escolheu o conforto ao invés de correr atrás dos seus sonhos. Após relembrar o passado, Inohana começa a chorar, mas se força a continuar e terminar a música. Nesse momento, ela vê Arizu segurando bastões de luz. Surpresa, pergunta o que ele está fazendo, e ele a lembra de olhar nos olhos dele quando estiver triste. Quando Inohana começa a se sentir melhor, ela vê Iko e pergunta a Arizu se ele a convidou. Mas Iko mostra um panfleto do show e diz que veio por conta disso. Mesmo assim, Inohana se sente culpada por todos aqueles anos e pede desculpas. Iko responde que sempre foi ruim com palavras, então seria melhor expressar seus sentimentos através das músicas. Aceitando isso, Inohana canta sua última música, revelando que a escreveu para sua melhor amiga. Enquanto canta, Iko imagina sua infância ao lado de Inohana. Após a música, Inohana, nervosa, pergunta o que Iko achou, e ela responde de forma direta que não foi boa o suficiente, pois não houve bis. Inohana diz que só escreveu 4 músicas, mas Iko não aceita essa desculpa e anuncia no microfone que Inohana cantará em The Call of the Night. Isso choca Inohana, pois é a música que elas compuseram juntas, enquanto Izumi pensa que elas estão desafiando a Celestial. E de fato estão. Iko desafia Izumi para uma batalha de bandas. Ao ver isso, Inohana implora para Arizu impedir Iko, mas ele grita para Izumi e Celestial criarem coragem e enfrentá-las. Inohana suspira e diz que Iko sempre foi mandona, mas ela ignora e pega o microfone. Enquanto cantam juntas, Inohana e Iko relembram todos os momentos que viveram antes das coisas darem errado entre elas. Algumas horas depois, Inohana comemora o sucesso de seu primeiro show com o clube de transmissão. Eles a elogiam por vender mais de 20 cópias do álbum, e Inohana diz que sua meta era 50, mas ainda assim está feliz com o resultado. Iko comenta que ela deveria ter convidado Iko, e Inohana revela que tentou, mas Iko é tímida e acabou desistindo. Depois de dizer que terá um encontro particular com Iko depois, Inohana percebe que esqueceu sua carteira no parque. Quando vai sair, as garotas empurram Arizu para ir com ela, e Iko faz um comentário estranho, deixando ele confuso. No trem, Arizu diz que ela fez uma ótima apresentação, e Inohana admite que se divertiu até a metade do show. Ela também confessa que ficou magoada quando o público a abandonou para ver a Celestial, mesmo tendo prometido cantar apenas para si mesma. Após desabafar, Arizu tenta confortá-la dizendo que nada disso teria acontecido se Celestial não tivesse se apresentado no parque. Isso só piora as coisas, já que Inohana se sente ainda mais inferior ao talento de Izumi. Enquanto isso, no parque, o antigo produtor de Inohana, que a abandonou após seu fracasso, encontra o pôster do álbum dela e diz por telefone que pretende contratá-la novamente. O que ele não sabe é que Inohana criou a capa do álbum em oposição à empresa dele. De volta ao trem, Inohana começa a chorar, mas percebe que Arizu também está chorando. Ele diz que tudo teria sido diferente se tivesse escolhido um lugar melhor para o primeiro show dela, já que ela deu o seu melhor. Sorrindo, Inohana abraça Arizu de repente e diz, com carinho, que ele fez muito mais do que o esperado para ajudá-la, então não deve se culpar.